A Polícia Civil de Minas Gerais vai investigar o vazamento de fotos da autópsia do corpo da cantora Marília Mendonça. O caso tomou conta das redes sociais e provocou revolta nos familiares, fãs e artistas. Marília Mendonça morreu em novembro de 2021 em um acidente de avião. A repórter Daniela Malman tem mais informações ao vivo de Belo Horizonte. Boa noite, Daniela. Conta pra gente. Ei, Felipe, boa noite para você, a todos que nos acompanham. Esse vazamento aconteceu nessa quinta-feira, trouxe sim muita indignação, para os fãs, para os familiares da cantora Marília Mendonça. Como você relembrou, morreu em novembro de 2021 naquele acidente de avião na cidade de Caratinga, aqui no interior de Minas Gerais. A Polícia Civil aqui do estado se manifestou, disse que logo que tomou conhecimento desse vazamento, já de imediato instaurou um procedimento administrativo para apurar esses fatos, e explicou que o sistema onde ficam armazenados, então, esses documentos, o laudo, as imagens, desse acidente é um sistema auditável, ou seja, várias pessoas têm realmente acesso a isso, mas que um levantamento já está sendo feito, então, para identificar os últimos acessos a esse sistema e tentar identificar, então, o responsável pelo vazamento dessas imagens. Em nota, a assessoria da cantora Marília Mendonça também se manifestou, disse que estão todos chocados com a possibilidade de uma pessoa divulgar esse tipo de conteúdo, e eles suplicaram para que as pessoas que eventualmente recebam essas imagens pelas redes sociais, por grupos de mensagens, não compartilhem, que elas apaguem, deletem esse conteúdo. Além disso, a assessoria informou também que está entrando com uma ação contra o Google e o Facebook, justamente para coibir o compartilhamento desse tipo de conteúdo, e uma ação também contra o Estado, uma ação de responsabilidade contra o Estado de Minas Gerais, já que essas fotos, nessas imagens, estavam anexadas ao inquérito policial que estava sob sigilo. E só para a gente finalizar aqui, Felipe, é importante a gente lembrar que esse não é o primeiro caso, Em 2015 tivemos uma situação exatamente igual a essa na morte do cantor Cristiano Araújo, que também teve imagens do corpo dele vazadas de dentro do IML um dia após ele morrer num acidente de carro. Então agora, infelizmente, essa situação se repete agora com a cantora Marília Mendonça. Eu volto com vocês. Obrigado, Daniela, pelas informações. E a mãe de Marília Mendonça, Ruth Dias, foi às redes sociais se pronunciar sobre esse vazamento. Ela afirmou que a família está chocada e reforça que é preciso lei e punição para esses crimes. Vamos ver. Dizer que a família está chocada, com tanta monstruosidade, mas também não me surpreende. Está faltando justiça, lei, porque aqui não pode ser terra sem lei. As redes sociais não podem ser terra sem lei. E a gente precisa que esses delinquentes paguem, porque não tem outra palavra. A CNN aguarda o posicionamento do Google e do Facebook. Muito bem. Joel, esse caso me fez lembrar algo que tem absolutamente nada a ver com a natureza dessas pessoas, porque era a morte do miliciano Adriano da Nóbrega numa operação policial na Bahia. E aí, por ele ter tido familiares lotados no gabinete do Flávio Bolsonaro, a oposição veio acusar a queima de arquivo, mas aí era a polícia baiana, de um estado governado pelo PT, e o Flávio Bolsonaro foi e postou nas redes sociais um vídeo que seria da autópsia do corpo do Adriano da Nóbrega. Então, houve um vazamento de uma imagem de corpo também. E agora é ainda mais sensível, porque a gente está falando de uma cantora, de a ícone de um determinado estilo musical, com milhões de fãs pelo Brasil, e você tem uma imagem que, obviamente, a família não queria que tivesse sido divulgada, porque quer que ela seja lembrada pela alegria que ela proporcionou. Claro, Felipe, a gente, no caso da Marília Mendonça, quer dizer, por que nos choca e nos move tão mais ver essa notícia do que quando era com a morte do miliciano? Porque aqui era um talento, uma estrela assim, amada por milhões, jovem, promissora, enfim, uma morte que chocou o Brasil inteiro e que, é claro, deixou uma memória de alegria, de carinho, de música, de arte. E agora a gente vê que estão circulando essas fotos. A natureza humana tem esses desejos, essas curiosidades mórbidas também, Qualquer foto de corpo, de pessoa morta e tudo, ainda mais famosa, tem um interesse. Mas justamente por isso, é tão importante que dos agentes públicos, seja acho que no caso era IML, mas que entendam o respeito, a necessidade de uma certa tratar como algo quase sagrado, assim, sabe?
intimidade ou esse trato final com o corpo da pessoa falecida, né? Porque alguém vazou isso, né? Alguém pegou essas fotos e tirou de um âmbito restrito e colocou no âmbito público. Me parece bastante grave isso. A gente no Brasil se acostumou com vazamentos em diversas esferas. Agora chegou numa que é particularmente chocante. Talvez seja um bom momento, sim, de ir atrás e colocar um basta nisso. Boris, como é que você avalia? É claro que a imprensa também tem um papel de evitar a divulgação de fotos indesejadas pela família numa situação como essa, que não envolve, aparentemente, uma investigação nesse momento de interesse público. Quer dizer, tudo tem o seu momento e as suas autoridades competentes. Um vazamento acaba trazendo aí mais comoção para uma tragédia que, lamentavelmente, ocorreu. Isso me lembra mais um filme de terror que qualquer outra coisa. A civilização aprendeu, né, durante muitos e muitos anos, se você olhar lá atrás, no Velho Egito, aprendeu, de certa maneira, respeitar, santificar o corpo humano, o corpo de uma pessoa falecida. Então, isso é uma aberração contra a própria civilização. Eu acho que essa pessoa precisa ser punida na forma da lei. Não vejo grandes possibilidades disso acontecer, porque nos casos anteriores, pelo que eu sei, não aconteceu. Quero lembrar mais um caso dos Mamonas Assassinas. Foram divulgadas fotos tiradas pela perícia do local da queda do avião deles e os corpos da maneira que ficaram espalhados por centenas de metros. É um horror, precisa ser reprimido. Isso é coisa de gente absolutamente desclassificada, que não tem nenhum compromisso com nada, é um desrespeito a todos nós, né? É doloroso assistir esse fato, é doloroso ver a mãe dessa artista se manifestando, né? E vamos ver se as autoridades conseguem descobrir quem foi essa figura dantesca, esse caráter obscuro, né, nojento, que conseguiu as fotos e as difundiu, né, vilipendiando um cadáver. Janaína? O Boris falou bem, vilipêndio de cadáver. Muito embora a imagem que nós tenhamos de um vilipêndio seja algo assim material, né, de uma agressão direta ao cadáver, com esse mundo tecnológico já se admite, pelo menos discutir, um vilipêndio por meio da imagem, né? Porque o respeito aos mortos é um princípio do direito nacional. Então, quando isso acontece, houve um desrespeito à memória, né, da saudosa Marília. No caso, eu era, né, sou, na verdade, uma grande fã. Acho que as músicas da Marília são excepcionais, foi uma grande perda. Mas, independentemente disso, né, seja uma pessoa famosa ou não, todo ser humano, né, tem a sua dignidade e essa dignidade ela é preservada depois da morte. Isso precisa ser respeitado. Então, nós podemos, né, vamos dizer assim, conduzir essa investigação no campo do vilipêndio, mas haja vista a possibilidade de ter sido uma quebra de sigilo funcional, também pode ir pelo caminho da quebra do sigilo, que talvez seja um crime mais palpável, né? O vilipêndio pode ter a alegação de que não foi o cadáver propriamente, mas a imagem, o respeito, a ideia, mas a quebra do sigilo funcional é mais palpável, né? E deixo aqui a minha solidariedade à mãe da Marília, aos familiares, a todos os fãs, porque uma situação dessa abala a todos. Marina? É extremamente triste que a gente precise falar sobre isso, né? Eu imagino, só consigo imaginar a dor da família, né? Da mãe, do filho, depois de ter passado por uma perda de um ente querido, ainda ver a pessoa exposta dessa maneira, em fotos, nas redes sociais, e enfim. Então,
de novo, até há pouco não se sabia se o processo estava ou não em sigilo, né? Se não estivesse em sigilo, seria muito mais difícil, né? Qualquer tipo de punição. Então, agora que se descobriu que estava em sigilo, é ainda mais importante que as autoridades, né, sigam, né, procedimentos para descobrir ali, né, quem foi o responsável por esse vazamento e que puna adequadamente, sem dúvida alguma. Então, só mais uma vez as minhas condolências aí à família, aos fãs, a todos aí, é uma situação muito triste.